Bem, agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, nós vamos falar sobre COP30, mas não só sobre isso. Sobre energia renovável, sobre mineração na Amazônia, sobre desenvolvimento da região. Quem está conosco aqui, eu já dou as boas-vindas, o nosso bom dia, é o CEO da Norsk Hydro Brasil, Anderson Baranov, empresa que tem se colocado ali como um dos pilares na organização do setor produtivo nas discussões que vão acontecer na COP30. Anderson, bom dia. Muito obrigada por atender aqui a Rádio Bandeirantes. A gente está ao vivo para todo o Brasil no Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Bom dia para todos vocês, sua audiência. Um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. O Pedro Campos também conosco aqui nessa entrevista. Pedro, posso começar? Vai lá. Porque eu queria, antes da gente começar a nossa conversa, situar melhor o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito da atuação da Hydro no Brasil, que é uma empresa norueguesa que trabalha principalmente no setor de alumínio, desde a extração de bauxita até o produto final. No Brasil, qual que é a atuação da Hydro por aqui e por que o foco também na região norte, Anderson? Bom, Thaís, eu posso dizer para você com bastante orgulho que a Hydro é uma empresa de 120 anos, norueguesa, como você já mencionou. Ela está na cadeia do alumínio no Brasil, porque o Brasil e a Amazônia têm tudo necessário para que a gente faça uma produção de muita qualidade. A nossa bauxita é de primeiríssima qualidade. Então, nós temos uma operação que começa na mineração Paragominas e ela transfere a bauxita com água através de um mineroduto de 244 quilômetros para o norte, que é a maior refinaria do mundo. E do outro lado da rua, em Barcarena, você tem já a Albrás, que é a nossa produtora de tarugos, a gente chama de smelter aqui. Além disso, a gente tem uma operação de estrudados, que a gente chama no Brasil, aqui na parte do sudeste e sul, onde produzimos portas, janelas e etc. E temos também uma produção boa de energia. A Hydro se qualifica como uma empresa de alumínio e energia. O Anderson, como é que está sendo esse ano de 2025 para esse setor? O ano está sendo um ano desafiante. A gente é gerido pela commodity, né, que é a referência do nosso mercado. E é um ano que, vamos dizer, os preços não estão muito bons, mas a Hydro tem essa longevidade, porque a gente entende esse tipo de mercado. E está sendo desafiante e gratificante pela COP que vai vir no Pará, aqui em 2030, onde temos a grande base da nossa operação, Pedro. E olha, é interessante saber que a maior indústria de refino de alumínio do mundo está aqui no Brasil, no estado do Exato. Pará. É isso mesmo, Anderson? Exatamente. É a maior do mundo. E, Como, inclusive, a gente passou, você colocou aí no início de descarbonização, a gente passou por uma mudança de transição energética. Só para você ter uma ideia, em termos de consumo de gás, nós somos o maior consumidor individual de gás do país. Uau! O Anderson, a gente já vai falar sobre COP30, mas ainda para a gente situar melhor o nosso ouvinte nesse mercado do alumínio e na atuação da empresa aqui no Brasil. Como que é para uma multinacional com mais de 100 anos de história atuar no Brasil em relação à infraestrutura, em relação à lei ambiental, em relação a ambiente de negócios? Como é que a Hydro vê essa questão mais ligada aqui ao fundo dos negócios no nosso país? A Hydro tem atuado já como a controladora da operação desde 2011. E eu posso te dizer que é um aprendizado, eu acho, para os dois lados, né? No início, com uma diferença cultural de entendimentos, mas a Hydro é uma empresa com muito valor, não é à toa que tem 120 anos, e a gente vem participando junto com as autoridades, com a comunidade, com a sociedade, numa melhora contínua sempre das nossas operações, atuando em vários projetos sociais e ambientais que contribuem com a sociedade, com a evolução tecnológica também das nossas operações, da indústria como um todo. Então é muito gratificante ver a Hydro dentro desse contexto, podendo ser um parceiro das autoridades, da sociedade, de todo o nosso entorno de operação, que é no centro da Amazônia. Ô Anderson, quais são essas tecnologias sustentáveis que têm sido usadas na mineração e qual que é o impacto disso no custo, né? Porque a gente sabe que é preciso ser sustentável, mas precisa achar também um equilíbrio nas contas para isso, não é verdade? É verdade, mas tem também o valor da empresa, entendeu, Pedro? Porque
nós acreditamos que quanto mais sustentável for o seu produto, mais adesão vai ser no futuro. A gente acredita Uhum. até que quem não seguir certos parâmetros não estará mais competindo neste mercado. Então, eu vou te citar algumas tecnologias que eu acho bem interessante. A primeira é o Tailing Dry Backfill, que a gente chama. A mineração ela tem as suas barragens, vamos dizer assim, né? Então, a Hidro parou de minerar gerando barragem. Então, ela tem uma tecnologia que ela extrai a bauxita do solo e depois ela recompõe o solo dentro de um ciclo, dentro de um período, trazendo a volta à terra original, mas sem a bauxita, com reflorestamento e tudo mais. Então, é uma tecnologia que a gente aprovou aqui nas SEMAS do estado do Pará, que está sendo agora expandida para o IBAMA através de outras empresas que são licenciadas por órgãos federais. O nosso caso aqui é o local que é a SEMAS. Então, esse é um exemplo. Como eu te falei de descarbonização, de investimentos aí em torno de 12,6 bilhões na troca da matriz energética, para você ter uma matriz mais limpa, a gente tem a tecnologia que nós estamos usando agora de usar o caroço do açaí, por exemplo, para gerar biomassa. Então, são coisas que a gente pode contribuir com a sociedade, gerar emprego e também gerar inovação, usando a tecnologia, como eu te falei. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Anderson Baranov, que é o CEO da Norsk Hydro Brasil. Vamos falar agora sobre COP. Chegamos ao nosso assunto principal, até porque é por isso que o Anderson está aqui conosco, né? Primeiro, a sua expectativa geral. O que você acha que vai sair dessa COP? Alguma coisa concreta, Anderson? Então, primeiramente, eu posso te dizer, Thaís, que tem já uma entrega. Quem vai a Belém toda semana, como eu fui, e fui morador durante 3 anos e agora tenho ido toda semana, já existe um legado. Quem vai na cidade vê que a infraestrutura, a modernidade, tudo que o povo paraense ganhou já está praticamente entregue. Estamos aí, acredito que em 95% da obra. Então, saneamento, parques, aeroportos e aeroporto, né? Quer dizer, muito bem estruturado, o parque é onde vai ser a COP. Então, a população já se beneficiou. Diferente de outras COPs, que foi muito baseado em discussão, e essa COP eu acredito que tem dois elementos diferentes. Vai ser a COP da ação e das pessoas. Porque nós temos uma diversidade de comunidade muito grande aqui, os quilombolas, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais, e o envolvimento deles vai ser muito importante. E eu acho também, eu acredito bastante firmemente que muito se fala da Amazônia sem conhecer, muito se fala da Amazônia sem nunca ter visitado. É muito interessante ver não só o que tem de bom a Amazônia, o verde, a floresta em pé, a população, mas também os desafios. Quando o mundo conhecer melhor a Amazônia, eu acho que vamos poder ter mais investimentos focados no desenvolvimento. E entendo que essa COP vai trazer muitos benefícios e já estamos pensando muito também no pós-COP, como isso vai ser discutido após a COP, porque essa gestão da COP que vamos ter aqui no Brasil, ela continua como líder, a presidência continua conosco até a próxima COP. Então, acho que muito vai se discutir e muito vai ter de ação dentro dessa COP. Qual um ponto importante para o setor de mineração a ser discutido nessa Conferência Mundial do Clima, na tua avaliação? Eu acho que muito pode se mostrar de positivo que tem sido feito pela indústria da mineração e do refino. Toda a indústria em geral vai poder mostrar tudo o que é feito hoje na parte de não só de tecnologia, como a gente já falou, mas de sociedade, de pessoas, de aprendizado e de também quebrar alguns paradigmas, né? Quando você abre você bota a cara para bater, vamos dizer assim, na linguagem popular, você está sujeito a críticas, mas também se você receber bem as críticas, você pode evoluir com projetos e também explicar como funciona. Então, se tem alguma imagem errada, é o momento de mostrar como você está atuando. Mas também você tem que entender a percepção da sociedade, não só em corrigir a informação para deixar a sociedade mais tranquila com uma operação, mas também poder evoluir dentro de talvez coisas que a indústria não esteja percebendo no momento. Então, acho que a oportunidade é única para que a gente possa criar essa sinergia cada vez maior entre indústria e sociedade. Você pode ver hoje que na mineração
Você não consegue viver sem a mineração mais, sem o que a mineração gera. Você tá no celular que você usa, tá no remédio que você compra dentro da embalagem, tá em tudo. Então a gente tem que ver a melhor maneira de você minerar ou fazer o seu produto em convergência com a sociedade e com o meio ambiente. E eu acho que cada vez mais a mineração tem mostrado essa capacidade. Se você olha, por exemplo, já foi mostrado em alguns eventos, a gente geralmente fala onde tem mineração legal, tem proteção ambiental. Então você olha que existe a proteção, existe a preocupação com o meio ambiente, aonde você tem a mineração como responsável pela área, a área verde não diminui, ela até aumenta, porque você tem o reflorestamento, tem plantação, tem projetos de agricultura familiar junto com a sociedade. Então, eu acho que aí é um processo que a gente pode trazer muitos benefícios para os dois lados, ou para a sociedade em geral. A mineração ilegal na Amazônia é algo que incomoda o setor, Anderson? Muito, porque aí é onde eu coloquei para você que você pode quebrar alguns paradigmas e mostrar como é a mineração legal e como não é bom a mineração ilegal, que traz um descontrole, um desmatamento, e as autoridades vêm combatendo com muita força isso, mas não é fácil. Então, esse entendimento não só da população, mas da sociedade internacional, eu acredito que vai trazer muitos benefícios e direcionar melhor os investimentos que são feitos para a preservação da nossa Amazônia. Qual a avaliação que você faz da legislação ambiental brasileira com a experiência que tem aí no ramo da mineração e alguns desafios que são colocados neste setor e as evoluções que tivemos, né, ao longo dos últimos anos? Eu entendo que a nossa legislação é a mais rígida do mundo, Pedro. E não poderia ser diferente, porque o Brasil é o país que tem mais área verde no mundo, e então o mundo tem interesse em preservar. E isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu vi evoluções para que a gente continue mantendo essa rigidez, mas que a gente possa agilizar os investimentos, para que a gente possa avançar cada vez mais com controle e com a mineração legal. Então, eu vejo com muita positividade tudo que vem acontecendo, vejo com muita satisfação a abertura do diálogo e, logicamente, você vai ter muita discussão ainda, você vai ter muita evolução, mas eu vejo, comparado com o passado, que a gente vem evoluindo muito em termos de todo tipo de controle que é necessário para que se tenha uma operação cada vez mais ambientalmente correta, cada vez mais limpa e cada vez mais envolvendo a preservação não só do meio ambiente, mas das pessoas que vivem no entorno dessas operações. Pois é, você sabe, Anderson, que essa é sempre uma discussão que nós temos aqui na Rádio Bandeirantes, não é? Como é possível fazer Uhum, com que as oportunidades cheguem também ao morador da Amazônia e que ele não seja condenado a uma exato. situação ali de penúria, justamente por morar numa região em que há necessidade de uma preservação ambiental maior? Qual, na sua visão, é o caminho para que essas duas coisas andem juntas? Eu acho que a Hidro tem adotado medidas que tornam mais fácil explicar para você a minha visão. Mas, primeiro, a integração da sociedade com a indústria e com o meio ambiente. Como você pode fazer isso? Além das legislações que você cumpre, os investimentos em tecnologia, hoje na nossa operação, 80% da mão de obra é local, ou seja, nascido no estado do Pará. Então, você trazer a sociedade para operar junto com você, para preservar junto com você e para desenvolver as pessoas, talvez seja o segredo do sucesso. Quantas Então, de pessoas forma trabalham nessa conjunta, operação, Anderson? hoje a Hidro ela tem entre diretos e indiretos 15 mil funcionários, a maior parte delas aqui no Pará. A gente tem a mineração Paragominas, que é a segunda maior do Brasil, temos a refinaria que eu te falei que é a maior do mundo, e temos a Albrás, que também é a maior do Brasil, na parte de produção de alumínio. Então, dessas três operações juntas, 80% são de mão de obra local, né, nascidas no Pará. Diretos e indiretos dão 15 mil contando o Sudeste e a parte de energia, mas diretos aqui em torno de 7 mil funcionários diretos contratados dentro desse percentual que eu te coloquei. Anderson, qual que é a posição hoje do Brasil em relação à produção mundial de alumínio e com quem que a gente compete?
Tá, os principais competidores hoje do alumínio, a Hydro é uma empresa norueguesa, né? Então, em relação ao Brasil, você está falando de região, a Austrália é um dos competidores, a Guiné é uma das outras, é uma outra competidora. A gente tem várias empresas multinacionais aí envolvidas. Então, aí a posição do Brasil varia de acordo com a categoria, se é alumínio primário, se é alumínio produto final. O Brasil está sempre ali entre a terceira e a quinta posição, dependendo da categoria que a gente é avaliado. Como é que o setor se programa aí para o futuro no Brasil? Qual que é a programação? O que há de planejamento para o desenvolvimento da mineração no Brasil? Então, é sempre baseado num planejamento longo e de estruturado e de melhoria contínua. Por exemplo, na descarbonização, que a gente vem investindo já 12,6 bilhões desde 2022, com o intuito de zerar emissões, ser net zero até 2050. A gente está muito bem avançado nesse processo. Então, toda a parte de planejamento em torno de tecnologia segue a mesma linha de meio ambiente cada vez mais conectado com a sociedade, com a região, como eu te expliquei no caso do caroço do açaí, que é um problema de resíduo gerado pelo açaí no Pará, que nós estamos transformando em energia. Então, sempre tentando desenvolver a região, não só como gerando emprego, gerando divisas, mas também o que a gente chama de licença social para operar, trazendo toda a sociedade junto para que a gente possa fazer um desenvolvimento contínuo cada vez maior na região que operamos, no nosso caso, a Amazônia. O Anderson, posso te fazer uma pergunta bem leiga aqui, para quem não entende nada de cadeia de alumínio? Como é que o alumínio, por exemplo, de uma latinha de refrigerante chega na casa, na minha casa, na casa do Pedro, na casa do ouvinte? Qual que é a cadeia de produção para transformar a bauxita no alumínio? Então, você tem a bauxita, que você, como eu te expliquei, vai através de um mineroduto para o norte, e aí você faz o refino dela e transforma ela na alumina, que é um pó branco. Essa alumina é essencial para criar, para você fazer através do forno elétrico, o alumínio, matéria-prima, vamos dizer. E a partir daí você tem várias saídas, como a latinha, por exemplo, que você, depois de produzir o alumínio, você tem as transformações. Então, pode ser latinha de alumínio, pode ser porta, pode ser janela. Mas o mais interessante do alumínio, além da leveza dele, é que ele é 100% reciclável. Então, por exemplo, a gente cria essa matéria-prima, exporta para os smelters, usa no Brasil, gera os produtos, mas, por exemplo, na produção dos Estados Unidos, 100% da produção lá não usa essa matéria-prima mais, porque usa o material reciclado. Então, por isso que o alumínio, ele é cada vez mais, até pela leveza, pela firmeza, ele é cada vez mais usado em produtos. Antigamente você via carros que não eram de alumínio, hoje a maioria dos carros elétricos, pela leveza, pela firmeza, são avião e etc, entendeu? Anderson, você acha que o Brasil vai conseguir ser ouvido na COP30? Eu acho que o Brasil já é, por natureza, ouvido na Amazônia, logicamente, que você tem os debates, as polêmicas, né, naturalmente, e eu acho que ele vai ser ouvido, mas eu acho que vai impressionar pela floresta. Você vê outras COPs que tiveram diálogos importantíssimos, como, por exemplo, Dubai, que você vê a suntuosidade da cidade, das construções, da infraestrutura que a gente está buscando ter aqui no Brasil, mas nenhum deles tinha floresta, né? E as necessidades que nós temos para desenvolver aquela região. Então, eu acho que isso vai chamar muita atenção e a gente vai passar a ser mais ouvido até pelo impacto visual que as pessoas vão ter, principalmente as que estiverem aqui presencialmente. Para finalizar, aproveitando a tua participação aqui no Jornal Gente, eu queria te perguntar sobre tarifas de Donald Trump, né? A gente tem idas e vindas desse assunto, não só desse mandato, mas do outro também. Como que o setor de alumínio está acompanhando? Como é que vocês estão acompanhando essa história? De olho no noticiário todo dia para ver se vem alguma coisa nova? Como é que está a rotina aí e a expectativa, Anderson? Hoje eu sou presidente, eu tenho a oportunidade de estar presidente da ABAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio.
Então é um assunto que a gente acompanha diariamente. A Hidro, por exemplo, ela não tem tanto impacto quanto outras empresas. Então, mas a gente acompanha com muita atenção. A gente espera que, ao final de tudo, Pedro, a diplomacia e o bom relacionamento impere nessa situação. A gente vê com muita preocupação essa situação das tarifas, né? E, logicamente, podem ter consequências a longo prazo. Já teve alguns impactos iniciais, a gente conseguiu negociar uma defesa boa, com exceções, mas a gente espera que isso logo possa se resolver. Brasil e Estados Unidos sempre tiveram um bom relacionamento e a gente espera aí com esses contatos novos que o presidente tem tido com os Estados Unidos, a diplomacia brasileira possa resolver e a gente possa voltar a uma normalidade. O Anderson, vai ter lugar para todo mundo em Belém para a COP, Anderson? Acho que esse virou o assunto pré-conferência do clima, não é? Preços e falta de espaço. Você que já contou para a gente que mora parte do tempo em Belém, tem que informação sobre isso? O que eu posso te dizer é que essa é a minha quarta COP. Todas tiveram o mesmo problema. Logicamente, quando ela é no Brasil, nós, como os brasileiros, a gente se sente mais afetado. Eu vi agora que teve informações da ONU que já parece que teve em torno de 120 delegações que confirmaram, né, a presença, todo mundo com hotel ou dentro daquele navio, hotel que foi trazido. Eu acredito que a gente vai ter um sucesso nisso aí. Logicamente, você pode ter uma situação ou outra que vai acabar sendo resolvida, mas o povo paraense, não só o povo paraense, como o povo brasileiro, é muito acolhedor e a gente vai acabar resolvendo de um jeito ou de outro, como foi resolvido em outros lugares. O preço já caiu pela campanha que foi feita. À medida que todo mundo quer ir para um lugar, a procura, né, a demanda, inflaciona, é natural do mercado. Eu não ia para a COP, a última COP que teve em Baku, pelo preço. Eu comprei a passagem e deixei lá esperando para ver se tinha alguma oportunidade. E no final as tarifas caíram, teve hotel no preço que a gente estava acostumado a pagar e a gente acabou indo. Então eu acredito que isso já esteja acontecendo agora pela queda de preço. E acredito sim que vai ter lugar para todo mundo. A gente espera de 50 a 60 mil pessoas, com os hotéis novos, com os navios que estão aí, navio hotel que eles chamam, né? Eu acredito que a gente vai ter, e as cidades que estão no entorno, a gente vai acabar atendendo bem e vai acabar sendo um sucesso total. Eu acho que a logística vai ficar em segundo plano durante a COP e pós-COP, pouca gente vai lembrar do que aconteceu. Bem, deixa eu agradecer então ao Anderson Baranov, que é o CEO da Norsk Hydro Brasil, falando conosco aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes sobre produção de alumínio, sobre COP30, sobre possibilidades sustentáveis também na geração de energia, esses assuntos que estarão em pauta na COP, que claro vai ter a cobertura da Rádio Bandeirantes, com o Pedro Campos também, já ali com o seu hotel já garantido em Belém. Então daqui a pouquinho o Pedro vai estar falando de lá. Obrigada, viu, Anderson? Boa COP para você. Obrigado você, Thaís, Pedro, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse debate, falando com os seus ouvintes, e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigada.